Bom dia, boa tarde, boa noite. Independentemente da hora que estiver a ver este vídeo, sinta-se cumprimentado. Chamo Luz Majava, estudante do curso de Contabilidade de Autoria e venho fazer este trabalho no âmbito da cadeia de Contabilidade Financeira 2. Bom, aqui vamos falar da norma 28, que é o rédito. Bom, a norma 28, o rédito, estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração e divulgação das receitas obtidas por uma entidade no discurso normal destas atividades. O objetivo principal desta norma é determinar quando uma receita deve ser reconhecida e qual é o seu valor. O rédito corresponde aos benefícios econômicos recebidos ou a receber pela empresa proveniente das atividades normais. A estruturação do meu trabalho é a seguinte: definição, objetivos, mensuração do rédito, critérios de reconhecimento, valorização do rédito, divulgação e por fim os casos práticos. Bom, o que é rédito? Rédito é o rendimento obtido nas atividades ordinárias, ou melhor, rédito é o aumento dos benefícios econômicos durante o período contabilístico, sob a forma de entrada ou aumento de ativos ou diminuição de passivos. Aqui agora estamos muito bem entendidos. Que resultam é um aumento de capital próprio. Um exemplo simples de rédito: temos a venda de mercadorias, prestações de serviços, juros recebidos, royalties, dividendos, comissões e honorários. Qual é o objetivo desta norma? O objetivo desta norma é de estabelecer o tratamento contabilístico dos réditos provenientes de alguns tipos de transações e acontecimentos, determinar o momento que se deve reconhecer. Essa norma visa definir critérios para o reconhecimento de receitas, garantir receitas sejam registradas no período correto, que é evitar a sobreavaliação dos resultados e assegurar a comparabilidade das transações financeiras. Mensuração do rédito. O rédito é mensurado pelo valor líquido dos descontos. O rédito pode ser mensurado pelo valor da contraprestação recebida ou a receber. Vamos ver um exemplo para entender como é que acontece a mensuração deste rédito. Uma empresa vende mercadorias a 100 mil meticais. Aqui aí estamos entendidos. Uma empresa vende mercadorias por 100 mil meticais. Se houver um desconto ou uma condição especial, o rédito são de 100 mil meticais. Se conceder um desconto de 10 mil meticais, o rédito são de 90 mil meticais. Entenderam? Houve uma mensuração aí de 10 mil, assim nós já sabemos qual é o justo valor líquido dos nossos descontos. Foi quanto? De 10 mil meticais. Isso é muito prático. Critérios para o reconhecimento de venda de bens. Bom, a entidade a entidade tinha recebido para comprar os riscos para o comprador os riscos e vantagens significativos de posses de bens. A entidade não retém envolvimento contínuo em nenhum grau, usualmente associado com a posse, nem um contrato efetivo sobre os bens vendidos. São os critérios para o reconhecimento de bens. Então, para entender o que acontece no primeiro ponto, que o nosso envolvente tenha um grau usualmente associado com a posse. Para entender? Não pode reter nenhum, nem deve ter o controle efetivo sobre os bens vendidos. Não, porque nós estamos a fazer o quê? Estamos a dar aquele bem, estamos a vender os nossos bens. Então, a quantia de rédito pode ser mensurada com a fiabilidade. Temos que ser fiáveis em tudo que nós fizermos e transparentes. Seja provável que fluam com a entidade de benefícios econômicos associados com a transação. E por fim, os custos incorridos ao incorrer respeitantes às transações que possam ser valorizadas com fiabilidade. Aqui são os critérios de reconhecimento de bens. Mas o rédito proveniente de venda de bens. A receita de venda de bens é reconhecida quando... Aqui vamos falar agora de reconhecimentos, provenientes de bens. Os riscos e vantagens significativos para a propriedade foram transferidos para o comprador. Outro ponto é a empresa deve controlar os bens vendidos. O valor da venda pode ser medido com fiabilidade e é provável receber os benefícios econômicos. O custo da operação pode ser determinado com a fiabilidade. Bom, um exemplo: uma empresa vende um computador de 500 mil meticais e entrega os equipamentos a clientes. No momento da entrega, o reconhecimento do rédito é só de 500 mil meticais, que aqui não houve nenhuma mensuração, nem nada disso. Então, como já disse aqui no primeiro ponto, temos que sempre usar aquilo que são os nossos
os nossos critérios. Bom, fiabilidade tem que estar isento de erros. Só para melhor esclarecer. Continuando. Critérios de reconhecimento de prestações de serviços. Se o desfecho da operação da prestação de serviços puder ser estimado com a fiabilidade que está isento de erros, nessa fase de acabamento da atração à data do balanço. Não poder ser estimado com a fiabilidade. Não poder ter erros. Há um lucro nulo, o rédito é reconhecido até o valor em que o custo reconhecido seja recuperável. O desfecho pode ser estimado com fiabilidade. Estar isento de erros. Então, vamos terminar isto depois isento de erros. Se a quantia do rédito puder ser mensurada com a fiabilidade. Se for possível que os benefícios esperados associados à transação fluam para a entidade. Se a fase de acabamento da ação do balanço puder ser determinada com fiabilidade. Os custos incorridos relativos à transação dos custos de acabamento poderem ser valorizados com a fiabilidade. Bom, o rédito dos provenientes das prestações de serviços, quando uma empresa presta serviços, a receita é reconhecida de acordo com o seu grau de execução e trabalho. Temos aqui um exemplo prático. Uma empresa de consultoria assina um contrato de 100 mil meticais. Até aí estamos todos ok. Se no final do período estiver executado 60% do trabalho, o rédito de reconhecimento será 100 mil meticais de 60%. Então, o nosso valor de rédito reconhecido será de 60 mil meticais. Então, esses são os reconhecimentos de prestação de serviços do rédito. Critérios de reconhecimento de juros, royalties e dividendos. Primeiro, o que são juros? Juros são remunerações recebidas para a utilização de dinheiro ou de recursos financeiros pertencentes à empresa. Bom, se for provável os benefícios separados associados à transação fluam para entidades e o valor de rédito possa ser mensurado com a fiabilidade. Primeiro, os juros são reconhecidos tendo em conta a taxa de juros efetiva de um ativo com base numa... João, tem de diminuir volume. João! Mensurados com... João! Alô! Estou de diminuir volume, estou a gravar aqui. Estou a gravar aqui, estou de diminuir volume. Gravar, estou a gravar aqui, estou de diminuir volume. Com base na ocupação temporal. Bom, temos aqui exemplo de juros, temos depósitos bancários, empréstimos concedidos, obrigações de títulos a receber. Agora, o reconhecimento dos juros, os juros devem ser reconhecidos usando o método de taxa de juros efetiva ao longo do tempo que são gerados. Temos aqui um exemplo de juros. Uma empresa concede um empréstimo de 200 mil meticais à taxa de 10% do ano. Os juros anuais são 200 mil meticais vezes 10%, que são os empréstimos de juros nesse caso. Então, quer dizer que 20 mil meticais são os juros constituintes do rédito financeiro. Agora vamos falar dos royalties. Royalties são valores pagos pelo direito de utilização de um ativo pertencente a outra entidade. Bom, os royalties é conhecido de acordo com as especificações atendendo às substâncias de acordo. E podem resultar da utilização de marcas, patentes, direitos do autor, softwares, franquias e recursos minerais. Vamos agora a um exemplo simples de royalties. Uma empresa utiliza a marca de uma outra empresa mediante o pagamento de 5% das vendas. Se as vendas forem de 1 milhão, os royalties serão de 5%. Assim sendo 50 mil meticais, que são 1 milhão vezes 5%, 50 mil meticais, para receber este reconhecimento, os 50 mil representam o rédito. O reconhecimento de royalties deve ser reconhecido segundo o regime acrescentado de acordo com os termos do contrato celebrado entre as partes. Agora vamos falar dos dividendos. Os dividendos são reconhecidos no momento em que o direito dos acionistas a receber é estabelecido. Primeiro, que os dividendos são parcelas dos lucros distribuídos aos acionistas sócios de uma empresa. Temos aqui um exemplo dos dividendos. Bom, uma sociedade obtém lucros de 5 milhões e decide distribuir a CQ. Então, 1 milhão e 500 são aos acionistas, esse montante constitui dividendos. Bom, o reconhecimento é dividido, os dividendos são reconhecidos com rédito quando surge o direito de acionista de receber os pagamentos. Então, em suma, os juros são utilizados de dinheiro emprestado, os royalties são utilizados de marcas, patentes ou direitos, e os dividendos são distribuições de lucros aos acionistas. Valorização do rédito. Bom, o rédito tem uma regra geral. Pelo justo valor de retribuição,
ou contra a prestação recebida ou a receber. Bom, estamos aqui a falar da revalorização do rédito. Ok. Exceção. Pelo valor da prestação quando o fluxo de caixa for diferido e a diferença face ao valor nominal for materialmente relevante e o prazo significativo. A troca de bens e serviços é de natureza e valores semelhantes. Não reconhecer rédito é de natureza diferente e reconhecer rédito justo o valor estável de caixa e de seus equivalentes. Então, essa é como funciona a revalorização do rédito. Bom, agora a divulgação. Bom, a divulgação, bom, uma entidade deve divulgar as políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito, incluindo o método adotados para determinar a fase de acabamento da transação, que envolve prestação de serviços. A quantia de cada uma das categorias significa que o significativo do rédito reconhecido durante o período inclui o rédito proveniente de venda de bens, prestações de serviços, juros, royalties e dividendos. Aqui tudo nós já havíamos explicado, né? Bom, a divulgação nas demonstrações financeiras do rédito a entidade explica isso separadamente. Os réditos são provenientes de venda de bens, provenientes de prestação de serviços, de juros, isso tudo que eu já havia explicado. Bom, agora vamos passar para o caso prático. Um hipermercado tem como procedimento conceder um cartão de fidelidade aos seus clientes, atribuindo 100 pontos por cada 400 mil meticais em cada compra. Os 100 pontos conferem o seu título diferente adquiridos com desconto de 1%. Um cliente gastou 100 meticais e obteve 25 pontos. Como deve ser reconhecido o rédito pelo hipermercado? Bom, solução. O hipermercado deve reconhecer o rédito por 99 meticais e reconhecer um metical em rendimentos diferidos. Quando um cliente atingir 400 meticais em compras, o hipermercado deve atribuir um desconto em espécie, isto é, conceder-lhe um desconto de 1% sobre as compras efetuadas, com limite de 4 meticais. Nessa altura, o hipermercado reconhece a saída dos produtos vendidos no custo das mercadorias vendidas e reconhecer o rédito, os 4 meticais que integravam as contas de rendimento deferidos. Bom, uma entidade vendeu um ativo sujeito à instalação e montagem, e quando se espera vir a demorar cerca de 6 meses, o ativo vendido só fica em condições para ser utilizado pelo comprador, finda a fase de instalação. Quando deve ser reconhecido o rédito nesta situação? O rédito apenas deve ser reconhecido quando a instalação estiver completa. Uma vez que trata-se de uma instalação completa e o comprador não está em condições de usar o ativo para o fim pretendido, pelo que não se concretizou as transferências de direitos e benefícios associados ao ativo. Então, aqui só se é reconhecido o rédito no final da instalação. Bom, em forma de resumo, dizer que a norma 28, rédito, estabelece as regras para o reconhecimento das receitas provenientes da venda de bens, prestações de serviços, juros, royalties e dividendos. O seu princípio fundamental é que o rédito só deve ser reconhecido quando for provavelmente a obtenção de benefícios econômicos e quando o seu valor puder ser misturado com a fiabilidade. A correta aplicação desta norma contribui para as demonstrações financeiras mais transparentes, fiáveis e úteis para a gestão para utilizadores de informações contabilísticas. Bom, esta norma é muito importante porque garante o reconhecimento correto das receitas, evita manipulações de resultados, melhora a transparência para as demonstrações financeiras, auxilia nos investimentos de gestores de tomada de decisão, permite avaliar o desempenho real da empresa. Bom, esta norma é ampla, é muito importante mesmo, e é importante nós entendermos tudo sobre ela, pois nós vamos usar no nosso dia a dia para melhorar a interpretação, para poder entender sobre os critérios de reconhecimento das receitas, garantir receitas sejam registradas no período correto, evitar sobreavaliação de resultados mensurados, assegurar a comparabilidade das demonstrações financeiras. Como já havia dito, as características qualitativas, né, da nossa norma 1, uma delas é a fiabilidade, que foi frisada aqui por várias vezes, que tem que estar isenta de erros. Mas também não podemos esquecer das outras três, que é a comparabilidade, relevância, compreensibilidade. Mas aqui usamos mais a fiabilidade, que é estar isenta de erros, porque nós vamos passar por vários processos, das quais
Eu já havia explicado que são os royalties, os dividendos, os juros e os réditos provenientes de prestações de serviços, a venda de bens e tudo mais. Assim que é divulgada esta norma. E agradeço pela atenção dispensada. Espero que tenham gostado e até a próxima.